o que eu gostava que mudasse era que os homens procurassem ajuda mais cedo. E estou a falar a nível de sintomas psicológicos, portanto, tanto de psicólogos como de psiquiatras, como do próprio médico de família, para as coisas mais habituais e de muitas todas vezes as é ali áreas. uma porta de entrada para Exatamente. o sistema, não é? Exatamente, portanto, as pessoas estarem mais atentas, se calhar, aos próprios sintomas e aos sintomas dos outros, não é? Porque os homens entre eles também têm tendência a discutir menos os sintomas psicológicos. Se calhar os físicos saem com mais facilidade. O que acontece quando a saúde e o conhecimento têm a palavra? Descobrem-se respostas para o presente e perguntas que definem o futuro. Este é o espaço onde a ciência e a medicina inspiram e transformam. Este é o Top of Mind. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Top of Mind. Hoje vamos falar sobre saúde masculina e o que é que leva os homens a recorrerem menos aos serviços de saúde do que as mulheres. Para isso temos connosco o psiquiatra Henrique Prata. Olá, Henrique, bem-vindo. E se calhar começava por te perguntar exatamente isto: o que é que tu achas que faz com que os homens recorram menos aos serviços de saúde? Bem, eu acho que há vários fatores que têm de ser considerados. O primeiro é a questão do estigma e da ideia do homem másculo que não forte. Fica doente, exato, forte, que não cede a nada, não vai procurar problemas que não lhe apareçam diretamente, não é? Para o confrontar. E depois acho que, apesar de tudo, os próprios cuidados de saúde estão rotineiramente mais desenhados para a mulher ir lá. Porque as mulheres têm consultas regulares, nem que seja, exatamente, na gravidez. Planeamento familiar, gravidez, ginecologista é uma coisa que todas as mulheres sabem que têm de ir regularmente e não há nada. Eu estava a pensar nisso agora quando estava a vir para aqui. Assim, não há nada, não há nenhum motivo para nós irmos regularmente. Sim, mas, por exemplo, a minha irmã todos os anos vai pelo menos uma vez. Então se tiver outro problema qualquer, vai falar, não é? Sim, eu acho que daquilo que eu vejo na consulta, muitos dos homens que me aparecem, normalmente é por uma coisa muito física, não é? Ou seja, ou porque se magoaram, ou porque têm uma dor óssea. E a mulher, apesar de tudo, tem muito mais esta intervenção de prevenção, porque eu hoje vejo quando estamos a discutir um método contraceptivo, ou quando estão a planear uma gravidez, e esses momentos acabam todos por ser muito mais fáceis de introduzir o tema, quer seja da saúde física ou da saúde mental. E é isso, olha, falaste agora da contracepção, quer seja para planeamento familiar genérico, ou para ter um filho, ou para não ter, não é? Ou para estarem com contracepção ativa. E mesmo se pensarmos na altura da gravidez, não é? Numa mulher pós-parto eu tenho... Quer dizer, é genérico, é o que também o que sempre aprendemos, temos muito mais cuidado com a mulher e perguntar e ver se há depressão pós-parto, mas calhar raramente me sento com aquele recém-pai e pergunto então como é que tem sido, como é que estão a ser estas alterações. Sim, na área específica da psiquiatria, então, acho que depois o estigma ainda tem um papel maior, que é um homem não deprime, um homem isso não é uma doença máscula, não é? E esse estigma continua a ter um peso enorme. E mesmo nos médicos, não sentes também, porque eu acho que isto também é isso, parte um bocadinho da comunidade médica e da parte dos profissionais de saúde que se calhar sente algum desconforto em abordar este tema. Ou seja, para mim é mais difícil olhar para um homem e pensar, é mais difícil porque sempre foi assim, não é? Porque eu percebo que não seja... Nem sempre os sintomas se manifestam da mesma maneira. Os homens têm mais vezes nos quadros depressivos sintomas atípicos do que as mulheres. Por exemplo, mais ligados à irritabilidade do que propriamente a uma tristeza que tu consigas objetivar. Portanto, a própria forma como se manifesta, como se manifestam os sintomas, não é sempre igual à forma como se manifestam nas mulheres. Sim, é maioritariamente igual, mas tem mais tendência a ter sintomas atípicos. E partindo aqui para a saúde mental, há dados interessantes, porque de facto tanto a ansiedade como a depressão estão mais diagnosticadas em mulheres, não é? Mas depois quando olhamos, por exemplo, para os suicídios consumados, sabemos que eles são mais prevalentes nos homens. O que é que achas que faz com que haja esta diferença? Há várias teorias. A que hoje em dia é mais aceita ou mais comumente dada é que os homens são mais violentos. E como são mais violentos, acabam por se conseguir matar com uma eficácia maior. Vão escolher métodos mais letais. Não quer dizer que as mulheres que fazem tentativas de suicídio não estejam a sofrer e a tentar efetivamente acabar com a própria vida. Quer dizer é que os homens são mais eficazes nessa. Mas também te faz pensar aqui se não haverá um subdiagnóstico desta tal depressão e ansiedade, não é? Porque, ou seja, o suicídio virá sempre de um lugar de sofrimento e, portanto, o que é que acontece até lá que faz com que estes homens não procurem ajuda e não digam não estou bem? Chegam menos aos cuidados de saúde. Nós sabemos que há subdiagnóstico
no geral, não é? Porque ainda há muito estigma ligado à área da saúde mental e da doença mental, especialmente, mais do que a saúde mental hoje em dia. E portanto haverá subdiagnóstico, mas também tem esta alteração de, mesmo nas pessoas que já estão diagnosticadas, os homens tentam menos vezes, mas nos números acabam por ter mais suicídios consumados do que as mulheres. E voltando aqui um bocadinho a isto dos sintomas, quando é que sentes, ou seja, que sintomas é que habitualmente levam um homem a falar sobre depressão, ansiedade? Porque eu sinto que muitas vezes, se calhar, acabam por falar mais das noites mal dormidas ou de não sei, de sensações mais físicas que acabam por resultar de uma ansiedade ou de uma depressão não diagnosticada, do que propriamente Dr. Henrique ande triste e não anda a fazer, não me anda a sentir bem. Eu acho que hoje em dia isso melhorou. Eu noto uma diferença grande de quando comecei a dar consultas para agora. Acho que a onda que veio depois da pandemia, das pessoas começarem a falar sobre saúde mental, mudou um bocado isso. Mas os homens vêm mais por motivos práticos. Do género, eu quero trabalhar e não tenho vontade, não consigo. Normalmente não vêm só pela parte emocional e do que estão a individual. Sentir. É mais porque começa a ter impacto na vida deles, não estão a ser se calhar tão produtivos e por isso acabam por procurar ajuda. Os homens procuram mais por impacto, e o que eu noto na minha consulta é que se calhar apanho dentro das pessoas que vêm e dizem eu tenho um burnout, são muito mais os homens. Ok, não diria. Os homens, quando procuram com uma justificação direta para o trabalho. Sim, não vêm dizer eu ando a sentir cansado, dizem eu acho que tenho este diagnóstico. Não, mas agora. Mas percebe, acompanho muito mais mulheres para depressão, não é? Mas diria que se calhar quem chega ao consultório, enquanto que uma mulher é capaz de dizer eu sinto que estou deprimida, eu ando triste, eu não consigo ter a mesma alegria a fazer coisas que anteriormente me davam prazer. Um homem provavelmente vai-me dizer não estou a render no trabalho, eu não consigo fazer, e depois quando se explora tem de explicar, olha, o senhor está com uma depressão. E em relação ao tratamento, porque os dados dizem-nos também que os homens mais frequentemente abandonam a terapêutica, isso é uma coisa que tu notas na consulta, ou seja, que são mais, se calhar, resistentes a iniciar uma medicação, ou até sentes que não é bem assim? Acho que sim, porque lá está, o estigma de que estávamos a falar impacta tudo. Depois até podemos ir a outros motivos. Os homens têm mais hiperatividade, déficit de atenção do que as mulheres, portanto se calhar esquecem-se mais de tomar os medicamentos. Agora acho que está tudo relacionado com o estigma. Acho que falámos também aqui já da pílula contraceptiva. Os homens não estão habituados a tomar nada de forma regular, e se calhar hoje em dia a maior parte das mulheres está mais habituada a tomar um comprimido diário que sabe que é bom para a saúde dela, e o homem tem sempre relutância em estar mas pronto, nós estamos aqui a falar, quer dizer, é importante dizer, nós estamos a falar de sensações que temos enquanto médicos, claro, na consulta, não é baseado não estou a dizer isto baseado em estudo nenhum. Sim, nós estamos aqui a falar sobre saúde mental, mas uma das coisas que eu noto também, e tu dizias isto até, que as mulheres vão ao ginecologista e é quase anualmente, não é, pensam nisto. Os homens, mesmo na parte da saúde física, eu sinto que vão pondo um bocadinho de parte, ou seja, tu não vês um homem ir ao urologista se calhar com tanta frequência. E outro dos temas que eu sinto que é sempre muito tabu e que tem imenso impacto na saúde mental é a parte das disfunções sexuais, da vida se calhar um bocadinho mais íntima. Eu sinto que há muita dificuldade em abordar este tema em consulta. Como é que tu achas que, tanto nós médicos como para quem nos ouve e possa estar nesse lugar, se pode facilitar um bocadinho a conversa sobre o assunto? Eu acho que a forma mais simples é tornar rotineira a pergunta em relação a isso. Porque muitas vezes os próprios médicos não fazem as perguntas. E acho que devemos incluir as perguntas relacionadas com a função sexual. Nós, psiquiatras, incluímos regularmente porque alguma da medicação que nós damos pode ter impacto na função sexual. Portanto, é muito normal para nós, numa segunda consulta, perguntar, e quando perguntamos se as pessoas estão a responder bem aos medicamentos, se a pessoa disser só que está tudo ótimo, nós perguntamos por algumas coisas específicas, e uma delas é a função sexual. Mas nem devia ser só na psiquiatria. Muitos dos medicamentos que nós damos, por exemplo, para a hipertensão ou para doenças cardíacas, também podem ter esses efeitos adversos, claro. Quer seja, ou seja, efeitos que têm imenso impacto na vida sexual do homem e que muitas vezes acabam por não ser falados. Lá está, também porque eu acho que às vezes é difícil eu perguntar isso a um utente que tenha na consulta e ele dizer-me sim, olha, realmente sinto que não consigo ter uma ereção, ou sinto que a minha vida sexual está completamente alterada. Mas achas que há uma barreira por tu seres mulher e estares a entrevistar um homem, ou achas que é só do homem? Sim. Pronto.
Ou seja, acho que tem essas duas componentes. Acho que o próprio homem não fala tanto do assunto, e aqui também há outro ponto que é mesmo ou seja, na comunidade, eu sinto que os homens também ainda têm esta coisa de não falar tanto sobre os seus desafios pessoais ou aquilo que os incomoda, enquanto que, e se calhar aqui estou a ser altamente preconceituosa, mas é o que eu sinto, não é? E é isto que se vai dizendo, os homens não gostam muito de conversar e de falar sobre as coisas, ou pelo menos têm essa pressão, enquanto que nós vamos falando mais sobre a nossa vida íntima, sobre aquilo que nos... Porque é muito difícil nós isolarmos uma causa, não é? Para Claro, essas diferenças. Nós depois temos a parte biológica, que também é diferente. Nós sabemos, por exemplo, eu falei aqui da hiperatividade, dessa atenção que os homens têm mais, mas na psiquiatria os homens sofrem menos de depressão, numa percentagem menor, mas são mais vezes vítimas de suicídio. Têm mais vezes esquizofrenia, portanto a esquizofrenia aparece mais em homens, e quando aparece em mulheres é, regra geral, menos grave. Portanto, os homens nas doenças mais graves têm em maior percentagem as formas mais intensas de manifestação dessas doenças. Na doença bipolar, apesar dos números até serem equilibrados, os homens normalmente têm a maior percentagem dos casos da doença muito grave, e portanto há algumas diferenças que são biológicas. Pois, mesmo esta parte da agressividade, da violência, também acaba por ser um bocadinho mais prevalente nos homens, e quando olhas para estabelecimentos dificuldade prisionais... de controle do impulso, a testosterona é uma hormona que promove força, e portanto o homem, mesmo socialmente, está mais habituado ou obrigado a ter a parte física como principalmente quando cresce, não é? Quando és adolescente, há muita questão da parte física, da força, é uma coisa que está presente no dia-a-dia de um homem, que se calhar não está da mesma forma. Mas também tem uma influência cultural, não é? Isso é, tu assumes sempre que é o homem que vai montar o móvel ou que vai carregar as coisas mais pesadas, ou seja, acredito que haja aqui um fator biológico, mas depois também temos muito esta cultura de... Claro, esses fatores biológicos depois são acentuados ou reforçados por uma cultura que vem de trás e que faz com que torne muito difícil o acesso. E tu achas que ou seja, nós falarmos sobre o assunto é sem dúvida essencial, não é? Identificar o problema e falar sobre o assunto, mas como é que achas, tu como psiquiatra, como é que achas que podemos contornar e mudar um bocadinho isto? Porque eu acredito também tirar um bocadinho de qualidade de vida a quem de repente não se permite também queixar-se ou sofrer, se calhar... Eu acho que a única forma é levando informação às pessoas. Tu só quebras o estigma se falares dos temas, se conseguires que as pessoas tenham acesso. Nós estávamos a comentar aqui antes do podcast que sempre que vemos números de publicações ligadas à saúde que fazemos, temos muito mais mulheres a interagir do que homens. Portanto, tem de haver formas de chegar ao público a que queremos chegar, não é? Mas é que eu acho que é tão cultural, porque lá está, se calhar... O homem também, pelo meio em que está envolvido e pelos comentários que vai ouvindo desde pequenino, não é muito incentivado a interessar-se por saúde mental ou mesmo saúde física, não é? Nós vemos isto, e eu acho que em medicina geral e familiar também vejo muito isto, que é, os homens quando me chegam à consulta já estão numa fase muito mais avançada da doença, quer seja doença cardíaca, quer seja dor, enfim, tudo. Ficaram a aguentar os Exatamente, mas não me vou queixar de uma dorzinha que tenho no tornozelo há uma semana. Certo. Só quando tiver um ano de evolução, não conseguir correr, não conseguir fazer nada, é que vai ao médico. E portanto isto é transversal, de facto há aqui uma limitação, e eu acho que quase têm medo de se queixar, quando na verdade quanto mais precoce for a intervenção, também melhor o resultado, não é? Mas claro, há um bocadinho esta resistência a procurar ajuda. Qual é que achas que é o papel da psiquiatria na abordagem a estes temas, e como é que vais tentando fazer a diferença? Porque também às vezes já te chegam numa fase um bocadinho avançada, não é? Sim, mas acho que no geral, ou para a psiquiatria de uma forma geral, ainda estamos numa fase em que o importante é falar. O que gostava que acontecesse, por exemplo, é que cada pessoa fosse capaz, da mesma forma que é capaz de identificar um ataque cardíaco ou um AVC, uma pessoa da população geral fosse capaz de identificar os principais sintomas das principais doenças psiquiátricas. E quando isso acontecer, as pessoas vão conseguir estar mais alerta umas com as outras aos sintomas que aparecem nos outros. Agora, acho que é difícil. Esse caminho é um caminho que eu acho que tem de ser feito na psiquiatria. De resto, é criar acesso. E, portanto, o que nós temos de fazer, e hoje em dia tem sido difícil, é facilitar o acesso das pessoas que precisam aos cuidados de saúde. E, portanto, ter consultas rápidas, baixos tempos de espera para consultas subsequentes, ter camas de internamento, que é uma coisa que tem sido muito difícil na área da Grande Lisboa, por exemplo. E, portanto, se tivermos o sistema a funcionar bem,
vai haver também menor resistência das pessoas a entrarem no sistema, porque vou ao médico de família, tenho uma consulta marcada rapidamente para o psiquiatra e se precisar de um internamento vou a uma urgência e sou imediatamente internado. E quando isto falha, quando tu falhas nisto ou até no acesso ao medicamento, que hoje em dia nós na psiquiatria, por algum motivo que eu desconheço, temos uma dificuldade brutal em ter fármacos recentes aprovados e, portanto, o próprio acesso das pessoas em Portugal aos medicamentos tem sido prejudicada. E também sinto que há algum estigma mesmo com a medicação, ou seja, por exemplo, os medicamentos para a PHDA são, quando vais à farmácia tens aquele questionário todo que tens de preencher quase, que eu acho que leva a pessoa a pensar um bocadinho, ai meu Deus, será que eu devia mesmo tomar isto? Ou isto é uma coisa assim tão intensa, quando se calhar são altamente seguros e são tão eficazes quanto outros medicamentos. E na psiquiatria tens áreas, e isso é notório, áreas com mais estigma e menos estigma. Tu falaste da parte da função sexual, tem um estigma aumentado, mas, por exemplo, ninguém tem problema nenhum em dizer que sofre de insónia. Sim. Não é? Mas já não fala abertamente de uma depressão. Mas fala, se calhar, com mais facilidade de um burnout. E é só o peso, porque muitas vezes o que as pessoas acham que é um burnout, quando já não estão capazes de trabalhar, já está a ter impacto na vida delas fora do trabalho, quer dizer que já não é um burnout. Ajuda. Sim, mas lá está, porque também vai sendo normalizado isto. É só o termo. Sim, é o quem corre por gosto não cansa, não é? Não, mas tu gostas, tu tens de trabalhar mais e tens de... Isso é normal, estás a trabalhar muito e é normal ficares cansado. Mas sim, vou sentindo isso e tu, não, entre, ou seja, agora mais como homem até, não sentes que ir falando sobre o assunto, mesmo na comunidade e se calhar... até uma coisa interessante disseste que é implementar estas consultas quase como temos para as mulheres de planeamento familiar, tê-las com os homens, não é? Consultas meio de rotina em que vamos falando sobre incontinência, sobre a disfunção sexual ou sobre mesmo a libido. Eu sinto que, por exemplo, eu perguntar a um homem sobre a sua libido e ele dizer-me, sim, olha, realmente eu não tenho vontade como todos os meus amigos têm. Quer dizer, é impensável dizer isso porque vai sentir quase não, mas o normal é o homem é que quer sempre e o homem é que tem sempre vontade e de repente sente-se estranho e não vou falar sobre o assunto. Quando se calhar aquilo tem imenso impacto na sua saúde mental, não é? Eu nem sei de que forma é que o sistema poderia ter consultas para os homens da mesma maneira que tem para as mulheres. Mas é um tema para ti, como médica de família, para pensar. Não, ou se calhar motivar os homens também a procurar ir ao urologista da mesma forma que as mulheres vão ao ginecologista, procurar... Se têm dúvidas, eu sinto que o outro tema que se vai falando muito e que eles ouvem muito falar é a saúde da próstata, e agora é um tema que eu sinto que leva os homens à consulta. Mas aí há mesmo uma diferença biológica também, que é o facto das mulheres menstruarem todos os meses, que faz com que haja uma atenção diferente a essa área, acho eu. Agora, nos homens é difícil, não sei o que é que poderia ser rotineiro, anual, de ir fazer, não sei, mas se calhar tem de se pensar nisso. Mesmo o planeamento familiar ser muito focado nas mulheres, eu acho que ainda é um bocadinho absurdo, não é? Porque o planeamento familiar é uma coisa que à partida se faz a dois, e portanto não é uma coisa que faria sentido ser só eu estar a falar sobre o método contraceptivo só com uma mulher, porque numa relação heterossexual eu quero sempre que os dois participem e que os dois percebam o que é melhor para aquele casal. No planeamento familiar, acho que sim, enquanto casal. Agora, porque é que um miúdo de 16 anos ou um miúdo de 18 anos vai ao médico de família rotineiramente? Isso é que eu acho que falta, porque se calhar nós estamos menos habituados a ir ao médico do que vocês. Sim, aqui não achas que intervenções... Quando chegas aos 40 anos, uma mulher se calhar foi ao médico 20 vezes e um homem foi 2 ou 3. Sim, isso foi aquilo que tu disse. Se calhar com acidentes traumáticos. Sim, é isso, foi com uma coisa muito específica e isso eu acho que também se vai mudando logo no início nas escolas. E também quando eu tenho um filho rapaz, então penso muito nisto, que é educá-lo também para não... Ou seja, para saber que isso são problemas, mas para não contribuir para isso, ou seja, para falar sobre o assunto quando está triste ou quando sente alguma coisa que se calhar na comunidade dele é muito normalizado, e eu acho que as intervenções escolares também são capazes de ter um papel importante, não é? A escola, a casa é onde começa tudo, não é? Mas depois a escola é absolutamente essencial. E quando pensas, porque tu estás muito envolvido na parte dos programas de saúde mental, vocês aí têm alguma atenção em relação a este tipo de problemáticas? Ou seja, é uma coisa que vocês pensam, ok, como é que podemos minimizar ou se calhar consciencializar mais os homens a falar sobre o assunto? Não propriamente, ou de forma direta dos homens. O que fizemos, por exemplo, nos Açores, criámos um plano que tinha as várias áreas envolvidas e, portanto, ações para o público em geral. E para o público em geral falou-se de vários temas e foi transmitido na RTP Açores. Depois, nas escolas, dar formação aos professores para conseguirem identificar os principais sintomas
de doença mental em crianças para sinalizarem aos médicos de família, formação aos médicos de família, formação aos médicos especializados. E depois outra área onde eu acho que acabamos por apanhar mais homens por inerência às alterações ou às diferenças que há socialmente, é nos centros de emprego. E os desempregados têm um risco maior de desenvolver doença psiquiátrica, e ter psicólogos nos centros de emprego que trabalhem com as pessoas que estão lá registadas, acho que é um avanço essencial. Acho que é algo que é muito importante. No fundo era aquilo que também tu dizias, ter o sistema de saúde preparado para acolher esses homens e facilitar a conversa e a procura de ajuda. Isso também e claro que há homens e mulheres desempregados, há os dois, mas penso que a proporção é maior para homens. Agora não estou certo o que estou a dizer, mas acho que era quando vi os dados. Sim, no fundo eu acho que é isto que é começar a falar um bocadinho mais sobre o assunto e deixar que isto seja um problema, ou seja, que haja uma discrepância tão grande, que eu sinto que, apesar de já se falar muito sobre o assunto, e há sempre este tema de será que estamos a banalizar a saúde mental e de repente fala-se muito sobre o assunto, mas eu acho que é isso, ainda há tantas discrepâncias e de facto entre falar e depois agir e procurar ajuda, eu acho que ainda há um grande hiato e portanto acho que nunca é demais ir alertando para isso. Sim, se calhar pecamos por excesso numa fase e depois isto normaliza e vai para níveis, quer dizer, o que estavas a falar de se falar em excesso de saúde mental. Eu acho que há coisas boas e coisas más que vêm daí, mas acho que o que vai sair deste período, no geral, vai ser muito bom. E vai ser muito bom porque já vai permitir que se comece a falar de doença mental, em vez de ser só saúde mental e de toda a gente ou de qualquer pessoa se sentir qualificada às vezes para falar sobre saúde mental e nem sempre muito bem. Sim, isso acontece. Tens imensos autodiagnósticos que se calhar não estão bem feitos e é isso, eu acho que já e também já há muitos diagnósticos, mas depois não há tanto seguimento ou tanta terapêutica bem implementada, ainda há muitos mitos em relação à medicação, ou mesmo, não é, já se vai falando de terapia, mas eu sinto que depois nós, então no SNS temos muito pouco a oferecer ou não oferecemos com a cadência necessária e portanto... Sim, nós temos uma falta de psicólogos brutal. No SNS. Sim, os números são absurdos e eu no outro dia estava a fazer contas de quanto custaria contratar mais psicólogos e na verdade, quer dizer, tendo em conta o nosso orçamento de Estado para a saúde, não era uma coisa assim tão alta, não é? E isto estava a fazer contas com um ordenado líquido de 2.000 euros, portanto não era assim uma coisa, até estava a ser muito otimista e realmente eu acho que é só uma inércia, ou seja, já se fala muito sobre o assunto sim, mas faz-se pouco sobre o assunto. Eu acho que ainda há assim um grande caminho a percorrer. Agora se calhar perguntava-te, para quem nos ouve e para os homens que nos ouvem, que já sabemos que provavelmente serão menos do que as mulheres, não é? Porque é assim que a estatística funciona. Que mensagem final é que achas que era importante passar e o que é que achas, o que é que gostavas que mudasse se calhar estivéssemos a gravar este podcast daqui a 10 anos? Bem, o que eu gostava que mudasse era que os homens procurassem ajuda mais cedo. E estou a falar a nível de sintomas psicológicos, portanto, tanto de psicólogos como de psiquiatras, como do próprio médico de família, para as coisas mais habituais e de muitas vezes é ali uma porta de entrada para o sistema, não é? Exatamente, portanto, as pessoas estarem mais atentas, se calhar, aos próprios sintomas e aos sintomas dos outros, não é? Porque os homens entre eles também têm tendência a discutir menos os sintomas psicológicos, se calhar os físicos saem com mais facilidade. Falamos, e se calhar também, sim, e se calhar também começar um bocadinho por aí no teu próprio grupo de amigos, e isto aqui eu acho que é transversal, tanto para mim ou para ti, nós começámos as perguntas também, ou seja, não pensar só em contexto de consulta e só no médico é que se fala sobre as coisas, e pensar também no nosso grupo de amigos e com a nossa família, perguntar a um pai ou a um filho como é que tem estado, ou seja, normalizar um bocadinho essa conversa também pode fazer toda a diferença. Claro, acho que isso é a mensagem essencial do podcast. Mas eu acho que há aqui uma coisa também interessante que é isto de... Parece que há este fenómeno em que as doenças ligeiras são mais prevalentes nas mulheres e as graves mais nos homens, mas será que não é também aqui muito uma questão de diagnóstico? Ou seja, isto que nós fomos dizendo de os homens procuram menos ajuda e parece que só quando já estão numa fase muito atrasada da doença ou que aquilo tem muito impacto é que procuram ajuda. No caso da psiquiatria não é. Nós temos mesmo números que dizem que os homens têm uma incidência maior de esquizofrenia, por exemplo. Sim. Sim, e as doenças psicóticas normalmente são mais graves, as formas mais graves das doenças psicóticas aparecem numa percentagem maior nos homens. Portanto, nós sabemos que
tudo bem. Há uma dificuldade em trazer os homens aos cuidados de saúde e isso pode ter impacto especialmente na área da depressão, diria, mas em termos biológicos há mesmo uma diferença na doença mental grave também. Portanto, são duas coisas a contribuir para que haja Temos de pensar nesta resultados. Se calhar é começar a levar os homens para a consulta de planeamento familiar, que é uma coisa que eu acho que já devia ser feita há algum tempo, porque lá está, apanha esta começar faixa a obrigar etária, as tuas doentes a aparecerem com os maridos. Mas na verdade faz todo o sentido, porque é uma idade em que de facto estás primeiro a planear, ou seja, deves pensar em planeamento familiar, não é? Também acho que é ótimo os homens terem consciência de como é que funciona a pílula, como é que se deve tomar, os efeitos adversos ou não que tem, ou seja, ser uma coisa muito mais inclusiva, essa abordagem ser muito mais inclusiva, e depois lá está, se calhar acaba por ser nestas consultas em que ainda não há uma hipertensão ou uma diabetes para tratar, que eu tenho espaço para perguntar, olha, e na escola corre tudo bem, e na faculdade gosta, ou seja, começar a falar sobre estes temas que não são tão focados na doença e mais na parte de saúde mental e assim intervir de uma forma um bocadinho mais precoce. Mas acho que foram umas boas mensagens. Obrigada, Henrique. Obrigado. Espero que este episódio motive todos os homens que nos ouvem e mulheres a falar um bocadinho mais sobre isto da saúde masculina, e fique connosco para um próximo episódio de Top of Mind. Obrigada.